Fala galera, chegou o momento de a gente fazer a declaração do imposto de renda então. O que eu vou fazer aqui? Algumas informações. Eu vou passar todo o passo a passo para que você consiga fazer a sua declaração sozinho. Tem gente que não quer fazer sozinho, quer contratar um contador. Mesmo assim, eu vou passar informações aqui que você precisa para reunir a documentação e mandar para o seu contador. Outra coisa importante. Todo investidor tem que declarar. Não tem aquela regrinha lá, só é obrigado a declarar quem ganha mais de 28 mil reais no ano, uma coisa assim. Não interessa. Investiu na Bolsa de Valores, tem que declarar, tá? Esquece essa regrinha dos 28 mil. Mais uma informação. Tudo que eu vou passar aqui para você é referente à declaração de imposto de renda para investimentos. Então, Leandro, eu tenho uma vida financeira aqui bem movimentada, compro carro, vendo carro, negocio casa, tenho um aluguel, tem um monte de coisa aqui. É outra história, vai atrás do teu contador. A informação que eu vou passar aqui é exclusiva para a parte do seu imposto de renda que está relacionado com investimentos. É claro que com essas informações aqui você vai conseguir ter aí uma base também para terminar a sua declaração e fazer tudo sozinho. Eu, por exemplo, nem faço isso com contador, eu mesmo faço todos os anos, até porque eu me sinto mais confiante em eu mesmo fazer para não ter nenhuma... Para que eu possa reunir as informações e eu mesmo fazer o preenchimento e saber que está correto ali a questão dos investimentos, que é a parte mais complicada que eu vejo na declaração de imposto de renda, tá? Então, olha só, alguns passos aqui para você. Primeiro de tudo, galera, você tem que reunir todos os investimentos que você tem. E aqui entra a importância da planilha da Estratégia 500 Pratas, porque a planilha que vocês já estão acostumados a me ver fazer o aporte aqui, eu criei essa planilha baseada nas regras da Receita Federal. Então, quando vocês veem ali a planilha calculando automaticamente preço médio, custo de aquisição dos ativos, aquilo ali não foi cálculo tirado da minha cabeça. Foi um cálculo baseado na legislação, no que descreve a legislação da Receita Federal referente ao preço médio, tá? Se um dia a Receita mudar as regras, eu vou ter que atualizar a planilha. Então, tem que estar tudo registrado na planilha. Leandro, mas a XP me dá um informe de rendimentos que já tem todas as minhas posições e preço médio. Tá errado. Por exemplo, quando você recebe uma bonificação, você tem um custo para aquela bonificação. Você vai preencher isso na planilha da Estratégia 500 Pratas. O site Meus Dividendos não atualiza esse preço. A corretora, o relatório da corretora não atualiza. E eu não conheço um aplicativo que atualize. Então, já começa a ficar errado. Por isso que eu não confio em nenhuma fonte externa que não seja o meu preenchimento e cálculo de preço médio. Até porque a legislação diz que isso é uma responsabilidade de cada investidor. A corretora não tem obrigação de calcular preço médio para você. Quem tem essa responsabilidade é você, investidor. Leandro, como é que eu vou fazer isso? Preenche tudo na planilha da Estratégia 500 Pratas que ela vai calcular ali para você. Beleza? Então tá, você tem toda a relação dos ativos. Leandro, eu comprei e vendi alguma coisa e não preenchi na planilha. Vai preencher. Tem que estar tudo ali. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que reunir as cartinhas que os bancos escrituradores entregam para cada ativo que você tem em carteira. Essa cartinha, pessoal, ela vem no seu e-mail, ela vem no correio ou ela não vem. Muitas vezes ela não vem e você tem que ir atrás. Como que você vai atrás? Quem emite essa cartinha é o banco escriturador do ativo que você investe. Leandro, eu invisto no XPLG, não recebi a cartinha. Você vai pesquisar, entra no site de RI, manda mensagem para o pessoal ou joga no Google aí, tenta descobrir qual é o banco escriturador do fundo imobiliário XPLG. Opa, descobri que o banco escriturador, por exemplo, é o BTG. Então você vai lá no BTG, você vai criar o seu cadastro para puxar o seu informe de rendimento. Vai estar lá o seu informe de rendimento. Tem que estar lá se você investiu nesse ativo no seu nome, tá? Não existe um ativo que eu tenha conhecimento que não emite informe de rendimento. Se não emitiu, tem algum erro no sistema, tem alguma coisa. O banco escriturador tem que emitir, então vá atrás do seu. Você não pode deixar de lado nenhum. Leandro, eu tenho 20 ativos na carteira. Tem que ter o informe de rendimento desses 20 ativos que você tem em carteira. E aqui entra aquela história, né? Se você tem uma carteira com 40 ativos, você vai ter um trabalhão para fazer isso. Mas tem que fazer. Quem tem menos ativo fica um pouco mais fácil.
Tem que ter todos eles. Leandro, por que eu não posso confiar no relatório de pagamento da corretora? Porque dá divergência. Por que eu não posso confiar no relatório de pagamentos lá do site Meus Dividendos? Porque dá divergência. E outra coisa, por mais que caiu uma grana na sua conta, pode acontecer, e eu já vi isso acontecer, de o banco escriturador não declarar aquele mesmo valor. Porém, o que você vai declarar é o que o banco escriturador declarou. Receita Federal é simples. Uma pessoa abre uma porta, outro fecha. Um abre, outro fecha. Quando o banco escriturador declarou lá, investi, fiz um pagamento de R$100 referente a juros sobre capital próprio da empresa Alupar, no nome de Leandro Cabral, CPF tal. Ele abriu uma porta. O sistema da Receita está esperando eu fechar, porque ele falou, o banco escriturador falou que pagou para o meu CPF. Eu vou lá, faço a minha declaração agora e coloco exatamente o que o banco escriturador falou. Recebi R$100 da empresa Alupar, CNPJ tal. Fechei a porta. Zerou a possibilidade de cair na malha fina. Então, por isso que a gente tem que respeitar a cartinha. E dane-se relatório de corretor, uma coisa ou outra. É a cartinha, é o que interessa. Beleza? Então tá. Você reuniu essas cartinhas em mão. Primeiro, você organizou todos os ativos. Você reuniu todas as cartinhas que você precisa aí, de todos os ativos que você tem. Agora, você começa o processo de preenchimento. Antes disso, né? Eu quero te passar uma informação importante aqui. Olha aqui, ó. Eu estou aqui com a carteira da comunidade, aqui, né? E eu venho aqui em ações, por exemplo. Veja que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho, ações não, eu vou em fundos imobiliários aqui, ó. Olha só, fundos imobiliários, o fundo Iridium, eu fiz uma compra em 2022. Essa compra aqui, ela não entra no cálculo de declaração de imposto de renda, porque já foi em 2022. O que eu tenho que informar aqui para a Receita é minha posição até dia 31 de dezembro de 2021. O que você vai fazer então, se você não fez isso ainda? Faça uma cópia da sua planilha e apague todas as ordens que foram feitas em 2022. E assim você vai ter toda a movimentação até o último dia de 2021. É essa a base que você vai usar para declarar, tá? Isso é importante porque, por exemplo, o Iridium aqui, ó, eu não posso declarar que eu tenho 80 cotas a um preço médio de 120. Por quê? Porque eu já fiz uma compra em 2022. Então eu tenho que apagar essa informação aqui para declarar só de 2021, beleza? Isso aqui é importante. Beleza, pessoal. Organizou isso, está com a sua cópia aí só até o final de 2021. Você vai baixar o programa da Receita. Todos os links que eu for falando aqui, inclusive de escrituradores, eu vou colocando aqui na descrição uma relação de links para te ajudar nessa declaração. Baixa o programa da Receita Federal, que é onde você vai fazer o preenchimento. O programa, por mais que pareça muito complexo, ele é intuitivo. Ele vai pedindo as informações para você, tá? Simplesmente com todas as cartinhas em mão agora, cria uma pastinha, coloca todas essas cartinhas lá, vai dar cartinha pra caramba, beleza? Reúne tudo isso. Esses dados da cartinha é só você procurando agora onde você vai lançar isso dentro do programa da Receita. E vai fazendo a declaração. Fez a declaração de uma cartinha, completou? Guarda essa cartinha em outra pasta já para não te confundir mais. É assim que eu vou me organizando, tá? E aí eu vou aqui para o programa da Receita. O programa da Receita, ele tem todos os cabeçalhos aqui no lado onde você vai fazer o preenchimento. Basicamente, quando a gente fala, então claro, né, tu vai fazer o teu preenchimento aqui, identificação do contribuinte, essas coisas aqui. Agora, quando a gente fala de investimento em bolsa de valores, basicamente você vai usar aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva e bens e direitos. Basicamente, nós vamos usar esses três campos aqui. É o que vem nas cartinhas. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma cartinha aqui para você. Então, ó, por exemplo, essa aqui é a cartinha que eu recebi da Alupar. Então, já tem a Alupar e o CNPJ. São esses os dados que eu vou preencher. É esse CNPJ, esse nome de empresa aqui que eu vou usar, tá? Por quê? Porque a cartinha já me diz, essa é a fonte pagadora. Se essa é a fonte pagadora, é esse CNPJ aqui que declarou lá no imposto de renda o que me pagou. Então, eu já vou de cara olhando os números aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui está zerado. Opa, aqui eu tenho um valor, R$ 105,83. Onde eu vou declarar esse valor aqui, ó? Rendimentos isentos e não tributáveis.
lucro ou dividendo apurado no exercício. Já tenho a informação, rendimentos isentos e não tributáveis vai ser o cabeçalho, e lá dentro eu vou procurar lucro ou dividendo recebido. Volto para o programa da Receita. Eu venho aqui no canto, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Já achei, é o que a cartinha me mostrou. Agora aqui eu venho em novo, só um exemplo, eu já preenchi ali, né, mas eu viria em novo, e aqui eu procuro o quê? Lucros e dividendos recebidos. Cliquei aqui em lucros e dividendos recebidos, vou colocar CNPJ da fonte pagadora, Ctrl+C, Ctrl+V da cartinha, eu já uso Ctrl+C, Ctrl+V para não ter perigo de digitar errado. Vou colocar Ctrl+C, Ctrl+V da fonte pagadora, conforme está na cartinha, e o Ctrl+C, Ctrl+V do valor que eles me apresentaram na cartinha. Feito isso, dou um OK. Nesse caso aqui, eu já fiz esse preenchimento, né? Já está aqui, ó. Alupar 105,83, ó. Item 9, lucros e dividendos recebidos, Alupar 105,83. Pronto. Tá feito aqui o preenchimento. Tudo que eu vou receber, vamos ver se a cartinha lá me trouxe mais alguma coisa? Mais algum valor? Não, nenhum valor a mais a declarar, ó, só esse 105,83. Então, a parte de rendimentos que eu recebi da Alupar, já matei a charada aqui. Não preciso declarar mais nada, tá? Agora, a posição, veja, a posição que eu tenho, o preço médio que eu tenho em Alupar, não veio aqui. Por quê? Porque não é responsabilidade deles, como eu falei. Isso é minha responsabilidade. Alguns relatórios, até alguns escrituradores, eles mandam na cartinha qual é a sua posição, mas não o seu preço médio. Ele manda, você tem 80 ações dessa empresa, você tem 100 ações dessa empresa. Só aquela informação ali para você ver se bate com o seu controle. Mas aí essa informação de preço médio você não vai tirar da cartinha, você vai tirar do seu controle. E aí a gente volta aqui, ó. Então, na cartinha você vai ter rendimentos isentos e não tributáveis e também rendimentos sujeitos à tributação. Como, por exemplo, eu cadastrei aqui, ó, de Itaú Unibanco, eu recebi juros sobre capital próprio. E já vai aparecer aqui, ó, ganhei R$ 72,73. Beleza? Então, fiz essa declaração aqui. Que mais? Passamos por tudo isso aqui, nós vamos lá em bens e direitos. Esse bens e direitos aqui é o que você controla na planilha da Estratégia 500 Pratas. É isso que você vai preencher. Então, por exemplo, aqui, ó, eu cadastrei que eu tenho ações do Itaú. Eu vou abrir aqui para você ver como é que fica. Eu vou voltar para a planilha da Estratégia 500 Pratas para você ver como essa informação aqui tem que bater. Então, eu venho aqui em ações, eu tenho aqui as minhas ações de Itaú. No meu caso, como eu já importei da declaração de 2020, esse valor já veio preenchido para mim, que é o que eu declarei que eu tinha em 31 de dezembro de 2020. Agora, 31 de dezembro de 2021 viria zerado, e aí eu tenho que puxar isso da minha planilha. Vou lá na minha planilha, aqui eu já tenho Itaú. Não fiz movimentação no Itaú ainda em 2022, então é isso mesmo. Qual que é o meu preço médio, quantas ações eu tenho, qual que é o valor pago? A planilha calculou, eu tenho 358 ações ao preço médio de R$ 23,26 e o valor pago foi R$ 8.327,45 por isso. Como é que eu lancei aqui? Olha só, posição em 31 de dezembro de 2021, R$ 8.327,45. Isso aqui, gente, é o valor pago e não o preço atual, não interessa se subiu, se caiu. A Receita quer saber quanto você pagou, o dinheiro que saiu do seu bolso. Enquanto você não vende, você não declara esse lucro. Beleza? Coloquei o CNPJ do Itaú aqui. Aqui o item que eu vou preencher, né? Então, beleza, eu vou preencher bens e direitos ações. Eu tive que escolher aqui, ó. Entre essas opções, você vai procurando. Eu vou preencher uma ação. Então, item 3, grupo 3, participações societárias. Quando eu escolhi participações societárias, aqui dentro eu tenho as opções, cotas ou quinhões de capital, outras participações societárias, ações, inclusive as listadas em bolsa. É isso aqui que eu tenho que declarar. Leandro, e se eu estivesse falando de criptomoeda? Então, você viria aqui em criptoativos e aqui você tem vários códigos aqui, ó. Criptoativo Bitcoin, outras criptomoedas como Ethereum, tal. Depende daquilo que você tem em carteira, você vai declarar aqui. É assim que você vai procurando. No meu caso, eu vou deixar aqui em grupo 3, que são ações, e vou aqui no código 1, que é ações.
Antigamente, no ano passado, era diferente. Ele falava código 31 era para ações, agora ele separou. É grupo 3, código 1, que fecha o 31. Acabou não mudando, só dividiram ali, tá? Beleza. Tá feito aqui, sempre 105, porque essa ação é do Brasil. A discriminação, eu tenho campo livre. Então, nesse caso, eu coloquei aqui, ó, tenho 350 ações do Itaú Unibanco, SA, código ITUB3, ao preço médio de R$ 23,26, puxei da minha planilha, totalizando um custo de aquisição de R$ 8.327,45. Coloquei mais uma observação. Nesse custo já foi considerado a amortização de R$ 519,05 referente à cisão da XP. Esse campo livre, o fiscal, imagina que você caiu na malha fina. O fiscal vai abrir a sua declaração, ele vai tentar entender, pô, como assim? Por que o cara tem 8.327 do Itaú? Deixa eu entender. Ele vai ler isso aqui. Ah, já entendi. Se ele entendeu, tá ligado nisso aqui, beleza. Ele aprova a sua declaração e você não tá mais na malha fina. Se ele não entender isso aqui, ele vai te chamar para explicar. Aí você vai imprimir aquele documento da Xpart, você vai fazer os cálculos, você vai mostrar para ele, ó, meu amigo, eu cheguei a esse valor aqui por essas e outras. Pronto, tá explicado. Então tem muita gente que tem medo de ir preso, né? Cair na malha fina, mas vai preso quem só nega aí milhões, né, de impostos aí, esses casos que a gente ouve falar. Mas nós aqui, investidores, se a gente for chamado lá, eles só vão querer entender o porquê dos números e pronto, tá tudo resolvido. No máximo para fazer um ajuste. Mas quando a gente faz essas explicações aqui, os caras já entendem que a gente calculou e que a gente está querendo realmente mostrar como as coisas funcionam, beleza? Então aqui eu fiz a declaração de bens e direitos de ações. Todos os ativos que você vai ter em carteira, você vai fazer isso. Você vai preencher fundo imobiliário. Então, por exemplo, eu virei em novo, procuro aqui fundos, que é o grupo 7. Aqui dentro do grupo 7 eu tenho fundos imobiliários, FI, grupo 3. Mesma coisa, vou preencher o CNPJ, posso fazer uma discriminação aqui igual o caso que eu coloquei, mostrei aqui para você em ações. Posição em 2020, posição em 2021. Ok, salvei, beleza? Outras coisas que eu tenho que colocar aqui em bens e direitos, como eu já coloquei aqui referente a essa carteira. Então eu coloquei, ó, código grupo 3, código 1, que são as ações, Tesouro Direto, lancei também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Fundos imobiliários, 7 e 3, né? Grupo 7, código 3. E aqui embaixo, pessoal, tem uma coisa importante, que são os juros sobre capital próprio. Como eu já declaro o juros sobre capital próprio aqui em bens e direitos, não necessariamente eu preciso declarar lá nos recebidos, porque eu já tenho essa informação. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, juros sobre capital próprio da Leve. O que eu tenho aqui? Eu abri e eu tenho essa informação, ó. Outros bens e direitos, é o grupo. Código 7, juros sobre capital próprio creditados, mas não pago. A Receita já me dá essa opção. Eu importei a declaração do ano passado e no ano passado eu havia declarado que eu iria receber em 31 de dezembro de 2020, eu tinha creditado, mas não pago, 53,33. Já apareceu aqui. E qual é a situação? Se eu já recebi esse 53,33 e eu não tenho mais nada para receber dessa empresa, eu vou colocar aqui como zero. Aí eu eliminei. Quando eu coloco como zero, eu já confirmo que durante o ano de 2021 eu recebi esse juros sobre capital próprio pago. Nesse caso aqui eu coloquei 70,87, porque eu já recebi esse valor e agora eu tenho mais 70,87 creditados, mas não pago. Então eu fiz essa atualização, dei um OK, pronto. Está atualizado aqui os meus bens e direitos de juros sobre capital próprio. Se você quiser, para garantir, fazer esse preenchimento aqui também, aqui ó, em rendimentos, sujeito à tributação, aí você vem aqui em novo, e aqui você coloca juros sobre capital próprio, coloca o CNPJ da fonte pagadora, coloca o nome da fonte pagadora e coloca o valor. Você pode fazer isso também, tá? Como eu já fiz a declaração nos últimos 2 anos, eu acabo deixando só em bens e direitos mesmo, mas isso aqui é opcional, tá? Vai aí de como você se sentir mais confortável em fazer o preenchimento, beleza? Cara, basicamente é essa a declaração que você vai fazer respeitando as cartinhas. Agora, outra coisa importante.
Quando você faz movimentações, ganho de capital, day trade, especulação, você vai ter que vir aqui embaixo e tem aqui, ó, renda variável, operações comuns e day trade. E aqui você vai fazer o preenchimento conforme mês a mês. Ó. Então, em janeiro, mercado à vista de ações, negociei, operações comum, que é swing trade, né? Comprei hoje e vendi amanhã. Você vai colocar aqui o lucro que você teve ou prejuízo. Ah, foi day trade, comprei e vendi no mesmo dia. Vai colocar aqui o lucro ou prejuízo. Mercado de ouro, mercado à vista, ouro e ativo financeiro fora da bolsa, tá? Mercado de opções. Ah, operei opções, estratégia do pozinho, seguro de opções. Declaração de imposto de renda. Você tem que organizar tudo isso aqui. Qual foi, em janeiro, o lucro ou prejuízo acumulado nas suas operações de opções? Ah, Leandro, deu R$100 de prejuízo. Lança aqui. Teve umas opções ali, Leandro, que eu negociei no day trade. Entre lucros e prejuízos, o resultado líquido foi tanto. Coloca aqui. Vai colocando tudo isso. Você tem que pagar imposto de renda sobre isso, certo? Aqui embaixo ele vai te dar um resultado. Resultado líquido do mês, em comum e day trade. Resultado negativo até o mês anterior. Base de cálculo de imposto. Prejuízo a compensar, alíquota de imposto, imposto devido. Vai estar aqui o imposto que você vai ter que ter pago. Total do imposto devido, informe, tal. Aqui embaixo, olha só, imposto a pagar. Vai aparecer os dados aqui e imposto pago. Se você teve lucro que incidiu imposto de renda, você deve ter pago esse imposto. Não pagou, vai ter que correr atrás agora e pagar todas essas DARFs. Aí eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque dentro da estratégia 500 pratas a gente orienta já a não especular, justamente para não se incomodar com isso aqui. Pior bucha para quem especula, investe em opções, faz day trade, faz essas loucuras, é imposto de renda, cara. É um saco para quem faz esse tipo de movimentação. Agora veja aqui, a nossa forma de investir. Investidores de longo prazo, né, onde a gente faz lá, investe em ações, só recebe dividendos, juros sobre capital próprio, no máximo uma bonificação ali. Cara, é bem mais simples a declaração. E bem lembrado, bonificação. Isso eu acabei não mostrando para você. Vamos voltar aqui para a gente fechar. Quando você é bonificado, você vai lançar isso aqui. Ó. Então, por exemplo, eu venho aqui em bens e direitos. Eu tive bonificação, por exemplo, Porto Seguro. A Porto Seguro foi uma empresa que me bonificou. E aí entra a importância do controle. Vocês vão ver aqui. Olha só. Quando eu recebo uma bonificação, eu sempre preencho assim na planilha. Eu coloco um B aqui, para eu não me perder quando eu for fazer a declaração de imposto de renda. Então eu coloquei um B, dizendo que no dia 21/10/2021, eu fui bonificado em 159 ações da Porto Seguro, que ela fez uma bonificação de 100% lá, né? Quando eu faço uma bonificação, pessoal, a empresa que me bonifica, quando eu recebo uma bonificação, ela emite um fato relevante, isso aqui é extremamente importante, tá? Nesse fato relevante, tá anunciado lá, tá descrito qual é, eu vou até ver se eu acho fato relevante da Porto Seguro e vou colocar na descrição aqui para você dar uma olhada. Tá escrito lá qual é o preço médio que eu devo usar para fins de declaração de imposto de renda. O preço médio que veio nesse documento da Porto Seguro foi R$ 12,37. Isso aqui hoje eu vou usar. Eu fiz essa anotação aqui durante o ano, não foi à toa. Agora eu estou usando. Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro, eu vou aqui em Porto Seguro. Ó. O que eu tenho aqui? Minha posição em 2020, R$ 3.998. Posição fechou em 2021, R$ 10.523. Esse aqui foi o meu custo para adquirir. Agora eu tenho que informar. Olha o que eu coloquei no campo de descrição. Eu coloquei assim, ó. Tá meio pequeno aqui, mas é porque eu não consigo aumentar no programa da Receita aqui, tá? Mas eu coloquei assim, ó. Tenho 350 ações da Porto Seguro S.A. ao preço médio de R$ 30,07, já considerando uma bonificação de 159 ações. Coloquei aqui que eu recebi 159 ações, totalizando um custo de 10.523. O fiscal da Receita que precisar olhar isso aqui, ele já vai entender que eu lancei aqui no meu custo. Ah, poxa, por que saiu tão barato para ele? 350 ações a 10.500, saiu bem mais barato do que 2020. Ele vai entender que eu recebi 159 ações de bonificação. Será que ele declarou isso? Vou lá ver.
ele vai chegar aqui, ó, e aqui eu tenho que fazer essa declaração. Eu venho em rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui em rendimentos e não tributáveis, deixa eu ver onde que está aqui. Eu coloquei aqui, ó, o item 11. Vou abrir aqui para vocês. Rendimento, tipo de rendimento. Eu escolhi aqui, ó, item 18. Incorporação de reserva de capital em ações. CNPJ da fonte pagadora, CNPJ da Porto Seguro, nome da Porto Seguro. Qual foi o valor? Aqui eu não coloco quantas ações eu recebi, eu coloco o valor. R$ 1.966,83. Da onde que você tirou esse valor, Leandro? Eu volto para a planilha. Olha só, no dia 21/10/2021, coloquei o Bzinho para não me perder. E eu lancei como uma compra na planilha, por quê? Porque eu recebi 159 ações da Porto Seguro. E lá no informe, no fato relevante dessa bonificação, veio escrito lá que eu deveria usar o preço médio de 12,37 para fins de declaração. 159 vezes 12,37 é como se eu tivesse pago por essas ações R$ 1.966,83. A Porto Seguro me deu essas ações que valem R$ 1.966,83. E o que eu fiz com essa informação? R$ 1.966,83. Lancei aqui como uma bonificação que eu recebi da Porto Seguro. Sendo assim, fechou. Agora é você entregar aí a sua declaração. Quando você entregar, salva no computador o arquivo, tá? E deixa guardado numa pastinha. Porque no ano que vem, quando você for fazer outra declaração, você importa e já tem meio caminho andado. É isso, galera. Sendo assim, tá feita aí a declaração e vamos usar esse campo aqui para as dúvidas. Lá no Telegram a gente já está discutindo muito, tá? Informação sobre bonificação, sobre juros sobre capital próprio, sobre bens e direitos, como você vai preencher, casos específicos, tem informações sobre escrituradores, muita coisa a gente já discutiu lá. Usa o campo de pesquisa que você vai achar e qualquer dúvida que você tiver também deixa aqui no chat aqui embaixo que a gente, além dessa aula, eu continuo ajudando você também aqui pelo chat. Beleza? Então, tá feita aqui a aula para você aprender a declarar o seu imposto de renda variável. Até a próxima.